Bom, muitos alunos tiveram dúvida a respeito da decomposição de vetores. Então, vamos usar esse aplicativozinho, depois eu posto para vocês, que encontra lá no PET de Física. Então, eu vou lançar nossa balinha de canhão com velocidade 10 e inicialmente com ângulo de 60 graus. Bom, repara a distância que a bala chegou, que o projétil chegou, e a altura do lançamento. Então, a partir desse lançamento, vamos estudar um pouco a parte de vetores. Então, primeiro, eu preciso achar o vetor que é a trajetória da bala, que é realmente o que a bala fez, que o projétil fez. Então, o projétil saiu daqui e subiu. Então, esse é o vetor da velocidade real do que realmente nós estamos enxergando do projétil. Então, vamos até colocar aqui que a velocidade dele pelo que a gente está vendo ali embaixo, então V igual a 10 metros por segundo. Agora, uma parte dessa velocidade é responsável para ele ir para frente. E esse vetor da velocidade, então é uma parte da velocidade que fez ele ir para frente, para ele poder alcançar uma certa distância. Então, essa velocidade, lá no eixo cartesiano da matemática, a gente fala que ele está no eixo x. Então, a gente vai colocar aqui e falar que essa velocidade ela é o nosso Vx. Entre uma velocidade e a outra, quer dizer, no meio das duas, a gente tem o ângulo aqui de 60 graus. Então, vamos até colocar ele aqui um pouquinho maior, que foi o ângulo do lançamento, 60 graus. Então, entre a velocidade e o chão, ou seja, entre o Vx e o V, nós temos os 60 graus. Por isso que a gente vai falar que a fórmula da velocidade é Vx igual a V vezes o cosseno do ângulo. Olha lá a fórmula do Vx. Se nós formos resolver essa fórmula, então, a velocidade no eixo x é igual à velocidade que ele lançou, que é 10, vezes o cosseno de 60, que aí a gente já vai colocar ele, em vez de colocar 1 sobre 2, como normalmente a gente faz na musiquinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, como a gente vai colocar ele, vamos deixar ele já 0,5. E na hora de resolver, a velocidade para ele alcançar a distância, a velocidade para frente, a velocidade x vai ser igual a 5 metros por segundo. Do mesmo jeito que eu tenho a velocidade para a direita, a velocidade para frente, a velocidade para alcançar a distância, a gente também tem a velocidade que ele subiu, para ele ganhar altura. Essa velocidade que ele subiu, que ele ganhou altura, a gente dá um nome para ela de Vy, porque lá no plano cartesiano ela está no eixo y. Então, na hora que a gente colocar a formulazinha aqui, é o V no eixo y. Agora, entre a velocidade
e a velocidade para cima, que é o VY, não ficou o ângulo aqui. O ângulo de 60 está embaixo. Então, a gente vai falar que a velocidade é o seno do ângulo. Que é lá o seno de alfa. Para resolver, a gente fala que o VY, então, é igual... Faltou o V, ó. É igual a 10, que é a velocidade que ele subiu, vezes o seno de 60. Então, em vez de colocar com a raiz, o raiz de 3 sobre 2, que seria seno de 60 graus, nós vamos colocar ele já bonitinho. Então, VY é igual a 10 vezes 0,87. Então, a velocidade em y vai ser igual a 8,7 metros por segundo. Com isso, a gente determinou as duas componentes da velocidade, tanto a velocidade em x quanto a velocidade em y. Para mostrar uma comparação, anotem esses valores do Vx de 5 e o do Vy de 8,7 e vamos comparar com outro ângulo. Então, a gente vai voltar lá no nosso aplicativo, continuar com a velocidade 10, mas agora nós vamos mudar para um ângulo de 45 graus. E vamos lançar. Repara que a altura fica um pouco menor do que o de 60 graus, porém a distância fica maior. Então, vamos pegar esse exemplo agora do 45 e resolver para mostrar os valores da velocidade. Então, vamos fazer tudo novamente. A velocidade que realmente lançou, o projétil começou aqui e subiu. Então, nós vamos desenhar primeiro o vetor da velocidade que o exercício deu, que está ali embaixo, que na verdade não mudou de um exercício para o outro. Então, a velocidade continuou 10. Então, vamos colocar ela aqui em cima, que a velocidade do projétil continuou 10 metros por segundo. Só que agora nós vamos ter um pouco menos de altura e mais distância. Então, vamos colocar agora o Vx, igual a gente fez no exercício anterior, no exemplo anterior. E calcular o valor desse Vx. Então, a velocidade que ele foi para frente, que ele ganhou distância, a velocidade no eixo x, é igual a v vezes o cosseno do ângulo. Que nesse caso, eu já vou colocar o ângulo de 45 graus. Ou seja, Vx é igual a 10 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, ou 0,7. Então, a velocidade em x vai ser igual a 7 metros por segundo. Lembra que a velocidade, quando era com 60 graus, tinha dado 5. Então, agora, a velocidade aumentou para 7, consequentemente, ele foi mais longe. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa para o eixo y. Então, qual a parte da velocidade desse 10 que ele lançou, quanto foi responsável para ele poder subir? Então, mesma coisa. E agora a gente vai resolver essa velocidade, que é o Vy. Então, V para cima, Vy é igual a V vezes o seno, que nesse caso é de 45 graus. 45. Então,
a velocidade para cima, que é o VY, é igual a 10, que é a velocidade real, vezes o seno de 45, que também seria a raiz de 2 sobre 2, que a gente vai usar ele como 0,7. E aí a velocidade em y vai dar 7 metros por segundo. Lembrem que a velocidade, quando era com 60 graus, tinha dado 8,7. Como a velocidade com 60 é maior, ele foi mais alto. Como a velocidade com 45 é menor, ele foi mais baixo, ele ganhou menos altura. Então, a fórmula e as contas provam o que a gente está vendo da altura e da distância. Espero que tenha ficado um pouco mais claro. Obrigado.